A paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Cada um que está aqui, que Deus possa abençoar a sua vida. Esses dias teve alguns imprevistos, muito barulho aqui, mas hoje estamos aqui para falar da palavra do Senhor Jesus, né? O mais importante para a minha vida e para a sua vida. Hoje vamos meditar em Mateus, capítulo 6, versículo 9. A oração dominical, mais conhecida como vocês, a oração do Pai Nosso. Será que temos meditado na oração do Pai Nosso? É uma pergunta que eu quero deixar para vocês neste dia. Você tem meditado quando você fala sobre o Pai Nosso? Quando você ora sobre o Pai Nosso? Você tem meditado em cada frase? Ou muitas vezes a gente fala repetidamente e não presta atenção? Então hoje eu quero meditar com vocês esses 6 versículos sobre a oração do Pai Nosso, que é muito interessante. A gente entender o que Jesus quis retratar comigo, quis retratar com cada um dos meus irmãos que estão aqui. E a oração do Pai Nosso começa assim, ó. Portanto, vós orareis assim. Então, o Senhor, ele vai dar uma instrução para mim e para cada um de vocês. Diz assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Então, o primeiro versículo, ele já começa falando sobre o Senhor, ele é santo, santificado seja o teu nome. O primeiro versículo já começa ensinando a mim, ensinando a você sobre a santidade. O Senhor ser santo, ele ser puro, não tem pecado, não tem erro, apenas justiça. Então que nós possamos compreender que o Senhor, ele é santo, que o nome do Senhor é santo. Quando nós pronunciar até mesmo o nome do Senhor, a gente venha ter essa reverência de entender, de compreender que o Senhor, ele é santo. E o 10 fala: venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Entender que sempre o reino do Senhor, ele tem que estar em primeiro lugar na minha vida e na sua vida. Quando nós colocamos o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, tudo vai bem. Tudo vai bem. E a palavra do Senhor fala que faça a tua vontade. E quantas vezes não é difícil para mim, e quantas vezes talvez não é difícil para você que está aí do outro lado, entender que a vontade do Senhor, ela sempre vai ser boa e perfeita na minha vida. E por muitas vezes a gente quer fazer o quê? A nossa vontade. A gente quer fazer o quê? Do nosso jeito. E a oração do Pai Nosso nos ensina o quê? Faça a tua vontade. É nós falar assim: Senhor, eu não quero agir do meu jeito. Eu quero que o Senhor me direcione da melhor forma, do melhor jeito. Eu não quero falar dessa forma. Que o Senhor me ajude a falar da forma certa, a se comportar da forma certa. E olha o que fala: assim na terra como no céu. 11. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Olha para vocês verem que até sobre o alimento o Senhor nos ensinou a pedir, a agradecer. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Saber que o alimento que vai para o nosso estômago, o alimento que nós nos alimentamos é uma providência de Deus. Se você hoje acordou, se você hoje tem um alimento para comer, é porque o Senhor providenciou. E o 12, muito interessante, e às vezes a gente não presta atenção. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. Olha que interessante. Essa questão de perdão, quando a gente fala aqui, né? Perdoa-nos as nossas dívidas assim. Ou seja, para o Senhor me perdoar, eu tenho que considerar que eu estou perdoando o meu irmão. E por muitas vezes é tão difícil para mim, é tão difícil para você que está aí do outro lado, falar sobre perdão, viver o perdão na nossa vida. Temos as nossas limitações, temos a nossa natureza e por muitas vezes isso nos implica, porque olha o que fala: assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. É como se a gente olhasse para o Senhor e falasse assim: Senhor, me perdoa porque eu já tenho perdoado o meu irmão. Senhor, atende a minha oração porque eu já fiz a minha parte como filho do Senhor e tenho perdoado o meu irmão. E olha o que o versículo 13 fala: e não os deixei cair em tentação, mas nos livrai do mal. É interessante esse versículo, porque o Senhor, ele nos alerta sobre a gente pedir ao Senhor para não cair na tentação, não cair na tentação da mentira, não cair na tentação dos vícios, não cair na
na tentação da pornografia, não cair na tentação da sensualidade, não cair na tentação do adultério, não cair em tantas tentações que por muitas vezes a gente pensa que o maior pecado é aquele que traz tamanho escândalo, mas às vezes aquele pequenininho, aquela pequena tentação faz que nós distanciamos da presença do Senhor. E não nos deixeis cair em tentação. Então que a minha oração neste dia, que a tua oração neste dia venha ser: Senhor, me ajuda a andar no caminho que agrada ao Senhor. Me ajuda a andar no caminho de renúncia. Porque muitas vezes, para andar no caminho do Senhor, é necessário eu renunciar às minhas vontades. É necessário eu renunciar o meu eu, a minha natureza, que muitas vezes quer caminhar para um lado e o Senhor fala, não, é desse lado. Então, por muitas vezes, a gente não presta atenção quando a gente lê a oração do Pai Nosso. Não é simplesmente eu ler várias vezes e não viver. Não adianta a gente repetidamente falar sobre o Pai Nosso, orar sobre o Pai Nosso, se quando terminamos, não vivemos aquilo que oramos. E a palavra do Senhor fala aqui, ó, mas livrai do mal. Aí, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Terminou o Pai Nosso. Terminou a oração do Pai Nosso. Mas olha, para finalizar o trecho da oração do Pai Nosso, o que a palavra do Senhor nos fala. Porque se perdoarmos aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Então é uma condição. Porque se é uma condição, se eu perdoar aos homens as ofensas que eles me fazem, o Senhor vai me perdoar. É difícil. É difícil para você, talvez ele tá falando assim, mas alguém jogou uma pedra em mim, mas alguém me caluniou, mas alguém me humilhou, mas alguém me machucou, talvez alguém me desprezou e a irmã está aqui falando sobre eu perdoar. Literalmente é isso que a palavra do Senhor fala. Não é as minhas palavras, mas é Mateus 6, versículo 14. Porque se eu perdoar aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos perdoará. E o 15, para finalizar, olha aqui que a palavra do Senhor fala. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, que neste dia venha ser uma palavra de despertamento. Talvez você conheça o Pai Nosso desde que você é criança e talvez muitas vezes nós que andamos no caminho do Senhor, que conhecemos a palavra do Senhor, por muitas vezes não meditamos. Lemos por ler, mas não meditamos, não vivemos essa palavra. E a palavra do Senhor fala aqui sobre perdão, sobre gratidão, sobre o pão, o alimento de cada dia, fala sobre a santidade do Senhor. Tudo isso está na oração do Pai Nosso. Então, que nós possamos entender que o versículo 10 fala que o Senhor venha fazer a vontade dele na nossa vida. Por muitas vezes acordamos e dormimos e a nossa vida não está de acordo com o que nós queremos, mas porque por muitas vezes não paramos e meditamos, será que eu estou vivendo conforme o Senhor quer? Ou será que eu estou vivendo conforme a minha decisão, conforme o meu querer? Que Deus neste dia possa te abençoar e que eu possa te incentivar a meditar na palavra do Senhor, a ter o seu devocional, a ter o seu momento de intimidade com o Senhor, momento de louvor, momento de oração. Que Deus abençoe a sua vida. Eu peço para você deixar o like, um comentário aqui embaixo. Se você puder, compartilhe com um amigo. Que Deus abençoe a sua vida. Tchau.